Bom, a revisão de hoje, né, vai ser sobre o tópico de energia, suas formas, né, suas manifestações e sobre suas transformações. Então, primeiramente, respondendo o que é energia, né, energia é a capacidade de executar um trabalho. Então, quando você faz um trabalho, você está gastando energia, você está utilizando energia. E por trabalho, você se entende que é deslocar, rodar e transformar um sistema. Aqui nesse slide a gente tem uma lista das formas de energia. Então, primeiro, a energia mecânica, que é associada ao movimento e à posição. A elétrica, que é associada ao elétron. A energia térmica, que é associada ao calor e à temperatura. A luminosa, que é associada à radiação. E a energia química. Então, discorrendo uma por uma. Então, primeiramente, a gente tem a energia mecânica. Ela é a totalidade de energia relacionada ao estado de movimento de um corpo. E ela pode ser dividida em duas energias. Então, a primeira é a cinética. Se algo está em movimento, ela vai ter uma energia cinética. Então, está presente quando algo está em movimento, essa energia. Então, a gente tem os exemplos aí da água do rio, do vento e das marés. A energia potencial, ela é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo. E isso vai depender da posição dele. O enunciado também traz a informação aí para a gente que toda energia potencial pode ser transformada em outras formas de energias potenciais ou em energia cinética por meio da aplicação de uma força sobre o corpo. A segunda é a energia elétrica. Então, vamos pegar uma situação. Se você tem uma superlupa, você olha para um objeto, você vai ver que ele é composto por moléculas. Se você pegar uma lupa mais potente, você vai ver que essas moléculas são compostas por átomos. E o átomo é formado essencialmente, né, por três tipos de partículas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. No núcleo é onde os prótons e os nêutrons ficam. E o elétron ele vai ficar circulando ao redor desse núcleo, certo? E em materiais metálicos, os elétrons eles podem caminhar. Então, eles vão levar energia de um local para outro. Então, a gente tem um exemplo aí, que é o da tomada. A energia vai passar da tomada para o fio e do fio para a televisão. Então, esse movimento é chamado de energia elétrica ou eletricidade. O terceiro exemplo que a gente tem aí é a energia térmica. A energia térmica está relacionada à temperatura. Então, quanto mais quente vai estar um objeto, mais energia térmica vai haver nele. Então, a gente tem um exemplo aí, né, de uma panelinha fazendo pipoca. Então, quando a gente aquece a panela no fogão, a energia térmica ela é transferida para a panela, que vai transferir o calor para o milho. E aí vai ocorrer a transformação de energia para que o milho vire pipoca. A gente tem também a energia luminosa, que é transmitida por radiação e por vários comprimentos de ondas diferentes. O que vai determinar a quantidade de energia, né, de um raio luminoso é a frequência da cor, que pode ir do vermelho ao violeta. Vocês podem procurar aí na internet. E quanto mais próximas ao violeta, vai ser maior a energia, e quanto mais próximas do vermelho, menor ela é. Isso porque a energia depende da frequência, né? E a energia química, ela é um tipo de energia potencial. A gente falou na energia mecânica, é uma energia armazenada. E ela é armazenada nas ligações químicas entre os átomos da matéria, sendo liberada a partir da quebra dessas ligações. Sua liberação é percebida, por exemplo, numa combustão. E transformações de energia. Então, essas energias que a gente apresentou aqui, e suas formas, elas não são estáticas. Então, nunca uma energia vai simplesmente manter aquela forma. Então, ela vai ficar sempre alterando a sua forma. Então, a gente tem o enunciado traz aí que a transformação de energia é o processo de mudança de energia de uma forma para outra, seja de mecânica para elétrica, ou etc. Então, esse processo está acontecendo o tempo todo, tanto no mundo como dentro das pessoas. Então, por exemplo, quando você consome um alimento, você vai armazenar energia química. E aí você vai poder, por exemplo, quando você se movimentar, energia mecânica, você vai estar fazendo a transformação de energia química para energia mecânica. Então, por exemplo, vamos supor que você está correndo também, seu corpo vai esquentar, você vai começar a suar, energia térmica, você está esquentando. Tá? A gente também tem outros exemplos aqui, por exemplo, o motor. O motor ele vai converter energia química de um gás e oxigênio na energia mecânica do movimento do motor. A gente também tem o exemplo da lâmpada, né, que vai alterar a energia química para a radiação eletromagnética, ou a luz. E a gente também tem os moinhos de vento, que vão aproveitar a energia cinética do vento,
converter em energia mecânica no movimento das lâminas da turbina, que aí a turbina vai fazer essa energia cinética se transformar em energia elétrica. E também a gente tem o exemplo dos painéis solares, né, que utilizam a luz, a radiação do Sol, e a transformam em eletricidade. Vamos exemplificar então algumas dessas transformações de energia. Então antes vamos entender como é o símbolo de cada energia aqui. A energia mecânica ela é representada por esse E cinza, a energia elétrica por esse E azul, a energia térmica por esse laranja ou vermelho, a energia luminosa por esse E amarelo e a energia química por esse E verde. Então vamos começar pelo caso de uma pessoa pedalando como forma de energia inicial. Essa pessoa ela tem energia química armazenada, como por exemplo quando você se alimenta, você armazena energia química no seu corpo. Ela pode transformar essa energia em, por exemplo, energia mecânica, no caso dela estar pedalando uma bicicleta. Então, essa energia mecânica, esse pedalar da bicicleta faz a roda de um gerador girar e essa energia mecânica ela é transformada em energia elétrica. E nesse caso, a energia elétrica está... Vamos alimentar a pessoa, espera aí que ela cansou. A energia elétrica está sendo transformada em energia térmica porque ela está esquentando essa água. Então, vamos voltar. A energia química dentro da pessoa é transformada em energia mecânica ao pedalar uma bicicleta. O gerador transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica é convertida em energia térmica, que aquece a água. Uma outra forma de energia, como é encontrada, por exemplo, em usinas hidrelétricas, é a queda d'água. No caso, claro, que uma usina hidrelétrica não é um cano de água caindo, são quedas imensas de água, mas nesse caso dá para entender as transformações. A queda d'água, lembrando, a queda d'água significa que a água está se movimentando. Movimento está associado à energia cinética. E energia cinética é uma das formas da energia mecânica. Então, essa energia mecânica, gira a roda e é transformada pelo gerador em energia elétrica. E vamos trocar o final aqui por uma lâmpada, por exemplo. Vou colocar essa lâmpada aqui. Ela transforma essa energia elétrica em energia luminosa. Então ela está iluminando. Essa lâmpada de filamento, ela vai primeiro aquecer, então ela primeiro vai transformar a energia elétrica em energia térmica. E a hora que ela aquecer, essa energia térmica é transformada em energia elétrica. Essas lâmpadas não são muito usadas hoje, porque elas perdem muita energia justamente em energia térmica, mas antigamente era bem usado. Uma outra forma de se usar energia é, por exemplo, em um ventilador, que transforma essa energia elétrica em energia mecânica novamente, que ele está colocando o ar em movimento. Então, o ar está se deslocando, está em movimento, ele tem energia cinética, portanto ele tem energia mecânica. Ele perde um pouquinho dessa energia elétrica em energia térmica, como agora há pouco passou um Ezinho laranja aqui, porque o motor esquenta. Ele perde um pouco dessa energia elétrica em energia térmica, porque o motor está esquentando. Olha lá, perdeu mais um pouquinho. Uma outra fonte de energia primária é a luz do sol. Só que esse gerador ele não consegue captar a luz solar. Essa roda não gira com a luz do sol. Uma forma apropriada de captar energia solar é uma placa fotovoltaica ou um painel solar, como é conhecido. Ele capta a energia luminosa, ele capta a luz do sol e transforma em energia elétrica, que aí pode ser transformada em energia mecânica por um ventilador, ou em energia luminosa por uma lâmpada, ou em energia térmica por um aquecedor ou um fogão. Se a gente adicionasse mais nuvem na frente, como um dia nublado, por exemplo, menos energia luminosa chegaria a esse painel. Então, menos energia seria transformada em energia elétrica.
Uma última forma de energia primária que este simulador traz é energia térmica. Neste caso, um aquecedor aquece este bule que contém água dentro. Vamos trocar de novo para o gerador com uma roda. Ou água ou qualquer outro tipo de líquido que vai evaporar ao esquentar. E esta evaporação faz com que essa roda gire, então energia mecânica. Essa energia mecânica é transformada em energia elétrica e novamente energia luminosa ou energia mecânica novamente. Então, como fonte primária, a gente tem aqui, neste caso, energia química, que a pessoa tem inicialmente, energia mecânica, no caso desta queda d'água, energia luminosa e energia térmica, no caso de eu aquecer o bule, que pode ser transformada em outras diversas formas de energia, como a térmica, no caso de aquecer a água, a luminosa ou térmica também, no caso de uma lâmpada incandescente, luminosa no caso de algumas outras lâmpadas, ou mecânica novamente no caso de um ventilador. Então, as transformações de energia elas ocorrem de várias maneiras e de várias energias para outras, como esse simulador pode mostrar.